Olá pessoal, bem-vindos a mais uma temporada do podcast Conexão Folha BV. E o primeiro episódio dessa temporada fala sobre um tema que todo mundo gosta, saúde, mais especificamente saúde, o equilíbrio entre a saúde emocional e a saúde física. E para falar sobre esse assunto eu trouxe 3 profissionais maravilhosos que vão falar com a gente, a treinadora Carol Marreiro, psicóloga, neuropsicóloga Natália Cris e o Dr. Cássio, para falar um pouquinho sobre muita novidade que eles estão trazendo, sobre envelhecer com saúde, a importância disso, porque é um tema que, bom, todo mundo sabe que vai envelhecer, né? Mas nem todo mundo pensa em como a gente tem que levar a nossa vida de maneira que lá na frente a gente não dependa de outras pessoas para ter qualidade, né? Então, vamos começar? Quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Vamos começar pela Carol, a treinadora Carol, que já é conhecida, já vi você pelas redes sociais. Me fala um pouquinho sobre você, Carol. Então, acho que minha carreira começou, na verdade, com um projeto, acho que eu até comentei um pouquinho com você aqui, né, que foi um histórico de vida, a saúde da minha mãe no interior, um tempo atrás, ela sofreu um acidente, aí o médico disse que ela não poderia nem sequer passar na porta de uma academia. Acho que foi aí onde tudo começou. E aí nós começamos a procurar, a pesquisar, porque ela estava ficando com um desequilíbrio, né, nas pernas e estava atrofiando, né, o tamanho da perna dela. E aí o médico, na época que atendeu ela, falou assim, você nunca nem passe na porta de uma academia. E aí ela não aceitou aquele problema, aquela deformidade que ela estava adquirindo, né, por conta da situação do agravante do acidente e possivelmente pelo sedentarismo. E aí nasceu um sonho aí, né, que foi um projeto, quando ela começou a treinar numa academia bem no interior, era no fundo de quintal de uma professora ainda no interior, quando nós morávamos em Caracaraí. E aí ela iniciou esses treinos lá e recuperou o movimento e a questão da situação da perna dela foi totalmente sanada. E aí ela falou assim, eu já sei qual é o meu negócio. Senhor, meu negócio vai ser uma academia, porque eu quero levar a saúde e qualidade de vida para as outras pessoas. E aí daí nasceu a superação, que hoje nós já temos 15 anos, né, ali no Cinturão Verde, e nós começamos a desenhar esse projeto, onde nós já estamos esse tempo todo ali. Hoje eu sou a gestora da empresa, né, onde temos uma loja de suplementação lá dentro também, e ali iniciei toda a minha carreira, comecei a cursar educação física, também sou farmacêutica e bioquímica, né, estou me especializando em prescrição e fitoterapia, e também estou concluindo, estou bem pertinho da nutrição. Eu fui juntando as coisas, linkando, né? Porque você vê tantas queixas, tantos problemas, e você vai vendo cada vez mais a necessidade e a carência para esse mundo, né? Para você cuidar da saúde. Eu acho que aí foi o pontapé para iniciar minha carreira e estar hoje aqui com vocês. Show! Falando agora um pouco sobre saúde emocional, saúde mental, até alguns anos atrás, a impressão que eu tenho, e eu acho que muitas pessoas compartilham, era que o trabalho do psicólogo ele não era tão valorizado, e na pandemia a gente viu o quanto a saúde mental, ela preenche aí um grande espaço do nosso dia, e pensar a saúde mental é essencial para todo mundo. É aquilo de ir ao psicólogo, fazer visitas ao psicólogo, não é porque você tá ficando louco, é porque você tá se prevenindo para não ficar louco. E quando a gente fala em saúde, em envelhecer com saúde, ou então ter qualidade de vida, a saúde mental é um dos pilares principais. E a gente tem uma mais do que profissional aqui, uma neuropsicóloga. Fala um pouquinho sobre a tua história. Ok, eu sou do Maranhão, né? Estou recentemente aqui em Boa Vista. Então, eu estou conhecendo o público daqui agora. Porém, eu sou formada em psicologia. E aí, no início do meu caminho com a psicologia, eu comecei com o autocuidado. Por quê? Porque o autocuidado, ele é a base para as outras coisas. Porque do autocuidado gera o autoconhecimento. Se eu me conheço, eu conheço as minhas limitações. E eu paro quando não é para mim. E o grande que hoje é que as pessoas, elas passam do seu limite. Todo indivíduo, ele possui um limite. E isso não é algo ruim, isso é algo positivo. Para a nossa saúde mental é muito positivo. Existe um limite para cada indivíduo e esse limite precisa ser respeitado. Se você não respeitar esse limite, você vai adoecer emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, porque nós somos um combo. Não tem como a gente tratar do nosso físico e esquecer que existe uma saúde mental. Existe alguém aqui.
Então, quando eu priorizei o autocuidado no início da minha carreira, foi por isso. Porque eu queria que as pessoas entendessem que, primeiro, a gente precisa gerenciar a nossa vida para depois a gente pensar em outras questões. Aí veio, depois, a neuropsicologia. Eu trabalho com a neuropsicologia mais nas questões das neurodivergências. O que acontece? Que eu encontro muitos adultos têm muitas problemáticas, né? E eles começam a fazer terapia, começam a tomar medicação e começam a buscar um amparo. Porém, eles não estão encontrando a solução. E aí, na neurodivergência, eu descobri que existem muitos adultos autistas. E o que acontece? O autismo, ele causa transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, borderline, né? Que é um transtorno de personalidade. Por quê? Porque ele não foi tratado. Então, é o que eu falei para você, se eu não tenho autocuidado, se eu não tratei antes, vai chegar um momento que vai ser um estopim. Eu vou dar um problema, eu vou dar um chute. Eu falo isso para os meus pacientes, eu vou travar. Porque a minha saúde mental não está acompanhando o raciocínio que está acontecendo com o mundo. Então, essa aceleração, essa questão de você não descansar, de você pensar, não, eu estou vivendo aqui agora, mas eu estou pensando lá no futuro. O que eu vou fazer agora à tarde? Com quem eu vou conversar? Tá, e o agora? Não, agora eu vou viver depois? Não tem como, porque o agora vai virar passado, se eu não viver ele agora. E não vai adiantar nada eu pensar no agora lá no futuro, porque ele já vai ser um passado. Então, a prioridade é pensar no agora. O futuro a gente deixa para pensar quando a gente chegar lá. Então, esse é o meu intuito quanto psicóloga, pensar no autocuidado de uma forma geral mesmo. Eu preciso olhar para mim, eu preciso entender quem eu sou e, consequentemente, depois que eu entender isso, eu vou conseguir ter um bem-estar muito melhor. Maravilhoso. E a gente vê que são áreas que codependem uma da outra. Às vezes você encontra no exercício físico o seu escape para a saúde emocional. Sim. E, às vezes, sem saúde emocional, você não consegue fazer nenhum exercício físico. E é claro que a gente não pode falar de exercício físico e saúde emocional sem ter um cuidado especial com o nosso metabolismo, com a nossa saúde. Às vezes a gente se propõe a fazer algumas atividades físicas que vão para além do nosso limite, ou que às vezes não são adequadas para o nosso organismo. E por isso a gente tem um médico aqui, o Dr. Cássio. E muito em breve a gente vai explicar o porquê que esses 3 profissionais estão aqui nesse momento, nessa mesma hora. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação e sobre o trabalho que você desenvolve. Então, obrigado pelo convite. Agradeço. E eu iniciei a minha caminhada foi meio conturbada, né? Foi um pouco longa até chegar aqui, né? Sou farmacêutico também, foi onde eu conheci a Carol Marreiro na faculdade. Mas meu sonho sempre foi ser médico, sempre foi cuidar de pessoas, né, como médico. E então fiz vestibular, passei, cursei, e quando eu saí eu fiquei um pouco maravilhado com o mundo da estética. Então comecei a estudar estética, eu fui para São Paulo, fiz uma pós-graduação lá em medicina estética. E essa minha fascinação durou 6 meses. Porque foi quando eu comecei a perceber que existia algo maior do que puramente estética, quando a gente fala de envelhecimento. E então decidi complementar o estudo com uma outra pós-graduação, que foi em envelhecimento saudável, onde eu vi que realmente a gente precisa estética ajuda bastante, mas a gente precisa estar bem por dentro também. E esse por dentro eu fui percebendo ao longo da minha prática médica que vai além do metabolismo, né? Existe uma importância muito grande de a gente ter uma melhor saúde mental, que foi o que me levou a estudar também psiquiatria. Eu estou terminando agora o primeiro ano de psiquiatria e hoje eu consigo realmente ver o paciente de uma forma mais integrada, tanto por dentro quanto por fora, mas também em relação à mente. Como você mesmo falou, a pandemia serviu como uma grande lição para a gente, de viver o hoje e de reconhecer nossos gatilhos e a importância de a gente cuidar deles para ter uma qualidade de vida ainda maior. Show! Então, agora vamos entrar na parte que interessa. Eu acho que século XXI tá todo mundo, assim,
ok, precisamos ser saudáveis, precisamos ter uma vida saudável, mas a gente entende que com o advento de redes sociais e, enfim, todo tipo de pressão que a gente sofre, o lado estético, ele pesa um pouquinho mais, as pessoas realmente procuram a academia, procuram às vezes o psicólogo também, Sim. até mesmo porque para fazer cirurgia plástica, para fazer Precisa. uma bariátrica, por exemplo, existe o acompanhamento psicológico. Sim. E isso não é só questão de saúde, mas também entra também um pouquinho na questão de estética, porque é uma consequência. Sim, com E eu acho certeza. que esse é um grande ponto que a gente tem que levantar aqui, que a estética ela deve ser uma consequência da saúde, não a causa pela qual você procura. Perfeito. E eu tenho aqui na minha frente 3 profissionais que vão falar um pouquinho sobre um projeto que procura integrar todos esses pilares dos quais a gente falou. Por quê? Eu tiro por mim. Às vezes eu tenho uma rotina muito boa de treino. Eu visito a psicóloga, sei lá, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Mas chega na alimentação, eu já peco. E às vezes não é por maldade minha, não é por... Ai, eu malho pra isso. Não. É às vezes porque na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue estabelecer essa ligação de que tem que estar tudo bem alinhado pra gente chegar no resultado com qualidade. Também não adianta você emagrecer sem saúde e por consequência de emagrecer sem saúde, você adoece mentalmente. E por consequência de emagrecer sem saúde e adoecer mentalmente, você compromete a sua saúde, você acaba desenvolvendo diversas condições que lá na frente podem te causar, enfim, diversos problemas na velhice. Então, quem vai apresentar esse projeto o Projeto Done. Quem acompanha as redes sociais já deve ter visto algum anúncio por aí, que tem essa proposta de oferecer a quem participa esse acompanhamento de maneira integral, unindo todos esses pilares. Aqui a gente tem 3 profissionais, mas tem mais gente envolvida, mas por questões de logística de estúdio não estavam aqui. Vamos lá, de onde surgiu o projeto e como que surgiu essa ideia? Então, a ideia surgiu a partir do momento que eu percebi, né, na prática clínica, que precisava ver o paciente, abordar o paciente de uma forma interdisciplinar, né? Eu comecei a observar que muitos pacientes tinham ali um quadro depressivo instalado, um quadro de ansiedade também instalado, que levava a compulsões e dificuldade de segmento, né? Porque existe uma coisa que pesa muito hoje em dia na nossa sociedade, que é a instantaneidade. As pessoas querem uma coisa para ontem, né? Então, a pessoa sabe que tem que ir ao dentista todo ano, mas deixa para ir quando tiver uma dor no dente. Não é? Até mesmo exames de rotina, né? Justamente. Existem várias doenças que são silenciosas, como diabetes, gorduras altas, né, que aí vem a dislipidemia, que a gente chama, o próprio diabetes também. Então, se você não tem esse autocuidado, essas doenças vão agravar com o decorrer do tempo, causando outras doenças, e quando a pessoa acaba descobrindo, já teve alguma coisa mais grave, como um AVC, um infarto. Então, a ideia do projeto é abordar o paciente de uma forma realmente integral e ajudá-lo a criar novos hábitos de vida e a manter isso no decorrer da vida. Então, baseado em alguns estudos, principalmente envolvendo as zonas azuis, eu vi que tem como a gente fazer algo de especial na vida das pessoas aqui em Boa Vista, né? Onde a gente vive. Que seria o quê? Formar uma pequena célula imersa em condições de desenvolvimento de hábitos saudáveis de vida. Só que para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ter um ambiente favorável. Então, por isso que eu pensei no projeto, pensei em chamar esses profissionais maravilhosos, né, para que a gente consiga embutir hábitos saudáveis, como atividade física, que são os pilares, né? Atividade física, saúde mental, tanto com a psicologia quanto já uma parte da psiquiatria comigo, e nutrição.
Além de, claro, fazer essa triagem de doenças silenciosas que passam desapercebidas ao longo da vida das pessoas, como pressão alta, diabetes, dislipidemia, que são os 3 grandes vilões da sociedade moderna, né? Você falou uma coisa sobre as pessoas quererem resultados instantâneos e eu entendo e é fácil para mim entender, eu acredito que vai ser fácil para todo mundo que está assistindo e ouvindo esse programa entender. Vamos dar um exemplo prático de como as pessoas são tão obcecadas por resultados rápidos. A gente tem aí a última, que é a onda do Ozempic, que a gente vê que não é a melhor saída. Eu acho que emagrecimento é a maior das questões que a sociedade coloca, e o Ozempic está aí como uma prova de que não existe caminho fácil e nem saudável para o emagrecimento. Na odontologia também a gente percebe muito a questão das lentes de contato. Você tem que passar por um tratamento ortodôntico. Sim. Você tem que usar aparelho. Sim, Você vai desgastar seu dente e vai é colocar... verdade. sabe? E a impressão que fica é que a gente está sempre procurando um jeito mais rápido de resolver um problema ou uma questão que é a longo prazo. É porque essa questão das redes sociais hoje em dia tem pulverizado muitas coisas assim que as pessoas vão captando e eu quero resultado rápido, eu vi aquele sorriso bonito, eu quero igual, e nem sempre aquele sorriso vai ser bom para mim, ou vai ser bom para o Cássio, ou para nossa psicóloga aqui. Então, as pessoas estão querendo sempre o que o outro tá agora vivendo o momento. Então, não sabe ali por trás o que foi feito até ele chegar nesse resultado, como um físico, por exemplo. Como você mencionou aí da própria Ozempic, que também agora chegou a Mounjaro, né? Que também é a do momento, né, e que tem muitas promessas de menos colaterais, enfim, outras questões. Mas então as pessoas estão sempre imediatistas. Essa é a doença do século, né? A ansiedade. Né? Eu acho que é por isso que no nosso projeto se encaixa muito bem a parte da psicologia, né, para que as pessoas encontrem esse equilíbrio, né, e entender que cada um tem o seu tempo, tem sua fisiologia e pode aí alcançar ou ter bons resultados, né, de forma mais saudável e que você venha conseguir manter a constância. Porque às vezes a gente fica procurando algo tão imediatista e não consegue sustentar. E aí vem a frustração e acaba que a pessoa entra numa compulsão alimentar e aí volta para estaca zero e entra aquela frustração. Poxa, eu emagreci, perdi 5 quilos em tantos dias e tô aqui, engordei o dobro e acha que inclusive é um efeito rebote. Não, é porque você quis fazer algo que alguém estava fazendo, ou que você estava acompanhando, sem um determinado profissional, né, para lhe acompanhar e passar isso com mais seriedade para o seu momento, baseado na sua saúde, no seu estágio que você está, né, para que você tenha um equilíbrio, para que você sustente isso, né, e não venha ter efeito rebote ou algum colateral, né, com o uso de drogas, que tem sido muito comum. Os anabolizantes, né? É importante Os falar. anabolizantes, que é muito importante falar também, e também não entender que ele não é o grande vilão, mas sim, como a própria frase diz, né, que o que mata do veneno não é o próprio veneno, mas sim a dose. A quantidade, né? E vale ressaltar também que a gente é um ser muito único. As pessoas, elas estão tendo dificuldade com relação a isso. Nós somos seres únicos, mas esses seres únicos, eles estão se comparando a um grupo social. E isso tem causado muitas problemáticas, não só de hoje, sempre foi assim. Porém, hoje, com o uso da tecnologia, as pessoas têm acesso muito rápido à informação. Tal pessoa conseguiu, eu também consigo. E não funciona assim, principalmente emocionalmente. Nós, do jeito que nós temos uma identidade genética, nós também possuímos emoções individuais. Nem sempre a emoção que o outro sente eu consigo sentir da mesma maneira, nem sempre não, a maioria das vezes. O emocional da gente, ele é algo muito individual. Às vezes o que te afeta não me afeta. Você vai encontrar muito isso na neurodivergência, eu falo muito assim. Gente, a gente tem que aprender muito com os neurodivergentes, muito mesmo. Por quê? O neurodivergente, ele é assim. Você chega pra ele, comenta algo com ele, ele não entende, ele olha pra você, não entendi. Ok? E você fala, nossa, mas é algo tão simples. Sim, mas não entendi. E tá tudo bem pra ele. Ele falou, tá bem, né? E aí o que acontece? A gente reprime pessoas assim. Você tá a parte da sociedade. Você não ouviu falar disso que tá emagrecendo? Não ouviu. Nossa, você tá fora da sociedade. Olha, essa roupa que você veste já não tá mais no padrão. E isso vai causando transtornos.
a gente vai entender, nossa, será que eu tô tão errada? Porque as pessoas hoje em dia que são certas são consideradas erradas, né? Quando você se posiciona e você tem um posicionamento firme do que você é, as pessoas falam, nossa, que fora da casinha, todo mundo tá seguindo esse padrão, só essa pessoa não tá, e isso causa um incômodo, tanto em quem tá vivenciando quanto quem tá por fora, e isso vai gerando problemas, né? Hoje em dia você chega numa clínica psicológica, aí chega lá o paciente, tem síndrome do pânico, tem ansiedade, tem depressão, é um combo bomba que eu digo, né? Vai explodir a qualquer momento. Porém, quando você vai analisar, porque a gente na psicologia tem uma defesa muito grande de não rotular ninguém. Ah, eu sou ansioso. Epa, isso não é justificativa para o seu comportamento. Porque tem gente que fala assim, olha, eu fiz isso porque eu sou ansioso. Não. Nós temos um comportamento que pode ser modulado. Graças a Deus. Imagina se não tivesse, Deus defenda. A gente tem um comportamento que pode ser modulado. Nós somos seres condicionados. A gente aprende novas atividades todo dia. A gente aprende a liberação de serotonina todos os dias. Por quê? Porque a gente libera serotonina, endorfina, noradrenalina, tendo comportamentos. A gente se comporta de determinada forma e a gente vai distribuindo neurotransmissores de acordo com como a gente se comporta. É isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente fala em psicologia, é para condicionar um comportamento. Parece robótico? Parece, mas não é. Porque o quê? A psicologia ela vai te respeitar a tua individualidade. Eu sou o que eu sou, por quê? Ok. Eu preciso mudar? Se isso tá te afetando e você vê que há necessidade na mudança, sim. Não, mas não me afeta. Ok. Afeta os outros? Afeta de uma forma... então a gente vai ter que remodelar também. Porque se afeta de uma forma significativa ao outro, isso também não é bom. Então a gente tem que aprender que há uma individualidade. E não adianta você se comparar com a massa. A massa é de um jeito, você é de outro. E principalmente as redes sociais. A rede social é a maior mentira que existe. E eu falo isso claramente. Gente, rede social é mentira. Você vê uma pessoa gravar um vídeo, você vê uma pessoa fazendo uma receita, você vê ela postando foto da sua dieta. Às vezes ela nem tá fazendo aquilo. E aí você se cobra, meu Deus, ela fez. E tem até um meme que roda bastante, que eu dou até risada. Ele falou assim, eu tento e não consigo acompanhar. Porque se eu acordo 5 da manhã, alguém já acordou às 4, já correu, já tomou um café da manhã saudável e eu nada. E aí eu me frustro. Aí você pensa, 5 da manhã... É algo que você pensa, nossa, mas 5 da manhã é cedo. Não, mas alguém acordou mais cedo, então eu tô me culpando porque eu acordei cedo, mas alguém fez melhor? Não é assim que funciona. Então aqui, eu quero muito falar sobre isso, individualidade. Você não é a massa. Você é individual e isso é muito importante. E graças a Deus você é individual, porque isso também é fantástico. Eu acho que não tem nada mais reconfortante do que entender que... o tempo do outro não é ao mesmo tempo que o seu e tá tudo bem. Exatamente. Agora tem assim, uma coisa que é muito preocupante. As pessoas estão envelhecendo cada vez mais. Se a gente for pegar e pesquisar no Google como que era, o que era considerado um idoso há 80 anos atrás, qual que você acha que era a idade de uma pessoa idosa há 80 anos atrás? Sei lá, as pessoas eram... Pelo menos pelo que a gente vê na internet, a impressão é que as pessoas envelheciam num tempo diferente no passado, né? A gente costuma ouvir hoje que os 50, por exemplo, são os novos 30. É bem isso mesmo. 80 anos atrás, uma pessoa de 32 anos era considerada idosa. Você vê várias notícias de jornais mostrando isso. O idoso de 32 anos morre asfixiado, idosa de 36 anos. E hoje a expectativa está superando os 90. Então, existe uma preocupação muito grande de, ok, é ótimo envelhecer, viver mais, claro, viver é maravilhoso. Se você acha que não é maravilhoso, alguma coisa está errada. Né? Porque experimentar, viajar, tá com a família, né? Isso é tudo maravilhoso. Mas se eu tenho a expectativa de viver mais, de chegar de repente aos 100 anos, como que eu quero chegar lá? Daí que acende a luzinha. Até que ponto as coisas instantâneas valem a pena? Se a gente para pensar que a gente vai envelhecer e vai viver bastante. Exatamente, porque a logística é que a gente viva mais. Porém, viver mais nem sempre significa qualidade de vida. Eu posso viver 100 anos, porém, esses 100 anos não pode ser benéfico para mim. Os últimos 30 podem ser deitados numa cama. E aí, justamente.
às vezes não é muito jogo, né? Exatamente. Mas é total. E eu acho que isso resume bem o propósito desse projeto. E agora eu queria que vocês falassem um pouco na prática. Porque a gente falou um pouquinho aqui sobre o propósito. Na prática vai ser um grupo, você falou de uma célula. Um grupo, quantas pessoas, de que forma vão ser encontros, de que forma essa pessoa que está sendo acompanhada vai ter atenção para ela, como é que vai funcionar na prática o projeto Danta, que é o bonezinho. Tem até a camisa pra você, Tem viu? até a camisa. Ai, que legal! O quê? Você tem que Adorei. vestir o Doni também. Sim, obrigado. Ó. Então vamos lá, na prática, como é que vai funcionar? Então, o programa vai funcionar em algumas fases. A primeira fase é o início. Então, a gente vai precisar conhecer o paciente. Então, teremos aí a consulta inicial. Vai fazer coleta de exames, que também já está incluso no pacote. E ao longo de 4 semanas, nós teremos um grupo de WhatsApp, onde nós estaremos postando uma série de informações legais, exclusivas para os participantes. Teremos encontro semanal, onde teremos alguma atividade, que pode ser uma atividade física mesmo, aeróbica, ou pode ser uma atividade comportamental, que seria, né, por exemplo, uma meditação, né? A gente tem toda uma programação em relação a isso. Desacelerar. Que é muito Que é importante. importante. E junto com cada dinâmica dessa, teremos também uma roda de conversa sobre assuntos que são óbvios às vezes, mas que as pessoas não levam isso com a importância que deveria. Além disso, teremos também uma consulta no final das 4 semanas, onde a gente vai dar um plano de seguimento para esse paciente. Porque é uma coisa que, como a gente está falando, a gente está falando de mudança de hábitos, né? É uma coisa que não é instantânea. Então, a gente precisa planejar esse segmento de acordo com cada paciente, de acordo com como cada paciente evoluiu durante essas 4 semanas. Show. E, gente, ressaltando, tá? O Doni é um estilo de vida. Porque quando a gente pensa no programa, ele vai durar um mês, que é o piloto, né? Vai durar um mês. Esse mês, a gente vai estar ali em acompanhamento. Porém, você pode dar continuidade e ficar no Projeto Doni sem problema algum, porque a expectativa do coração do Cássio, que é algo que me tocou quando o Cássio me chamou para esse projeto, porque quando o Cássio fala do projeto, ele fala muito com o coração. Ele fala assim, o Doni é para mudar o nosso estilo de vida. É envelhecer com qualidade. É pensar nos pequenos detalhes a longo prazo. A gente não vai trazer efeito imediato. Ninguém trabalha com efeito imediato. Primeiro, porque para você desenvolver uma crise de ansiedade, você tem que passar por diversos fatores comportamentais até que esse momento chegue. Aí você chega ali, eu tô com crise, quero me curar. Gente, foi muito tempo para você adquirir. Vamos dar uma calmadinha aí que é um processo. Então, o Doni, ele tem, a expectativa dele é um estilo de vida. E o Cássio trouxe isso como forma da gente pensar assim, gente, como é que eu quero estar daqui a 10 anos? Então, a gente sabe que 4 meses não vai mudar futuramente 10 anos da sua vida. Não muda, a gente sabe disso, a gente tem que ter essa consciência. Então, o Doni, como estilo de vida, você pode ficar, essa é a intenção do coração do Cássio, ficar. Que isso se permaneça, que perpetue, que as pessoas entendam que você vai viver de forma diferente. Mas não é robótico. Você não tem que aprender dentro de uma caixa. Não, é de acordo com o seu estilo de vida, tá? Então, por isso que tem a nossa nutricionista, a nossa educadora física, tem eu, tem o Cássio, porque a gente vai adaptar ao estilo de vida. Ok que a gente vai ter desafios, porque a vida também não é um morango. A gente vai ter desafios, mas esse é o intuito. Você mudar o seu estilo de vida de forma saudável e também que não seja dentro de uma caixa, mas que você se ampare a isso de acordo com as suas necessidades. E assim, acho que esclarecer um pouquinho sobre as etapas que contém dentro desse projeto, né? Essa primeira consulta com o Dr. Cássio, né? Vai ser realizada ela bem ampla, com a avaliação dos exames laboratoriais, seja de imagem ou o que for necessário, de acordo com o relato do paciente, né? Então, é feita uma anamnese completa. E aí vem a nutrição, que é a nossa nutricionista, Alessandra Rosso, que ela não está aqui presente,
a psicóloga, né, que é a Natália Clis, e eu como a parte das prescrições do treinamento desse indivíduo. Então, ele vai ter um planejamento ali, como que ele vai treinar, como que ele vai fazer a sua alimentação, a sua suplementação, né, de forma ampla, se for questão hormonal também, que o Cássio vai, se for necessário, porque também é saúde. As pessoas não entendem, e algumas hoje já pegaram isso, né, que a saúde hormonal é tão importante quanto para você manter vitalidade, emocional também, porque uma vez que o paciente tem testosterona baixa, metabolismo ruim, indisposição, fadiga, libido ruim, mentalmente essa pessoa está provavelmente destruída. E essas desestabilizações, como B12 também, pessoas inflamadas não conseguem emagrecer. Então, ele vai avaliar todo esse conjunto, né? Como está a sua saúde, para que você dê um start e melhore. Porque tem muitas pessoas, nossa, não consigo sair do lugar, não consigo emagrecer, faço dieta, tenho restrição, já usou várias estratégias, mas às vezes tem um gatilhozinho ali que está impedindo que esse paciente, esse indivíduo venha evoluir. E aí, mediante a isso, essas avaliações, teremos esses encontros uma vez por semana, que é importante para alinhar, para o paciente também explanar mais como ele está se sentindo, para a gente ver, ter esse feedback, entende? Com esses pacientes. E no final do mês a gente faz um retorno, é como uma consulta mesmo, que nós vamos ao consultório, né, que o Cássio já está habituado a receber os pacientes dele, e segue normalmente. Vamos continuar o projeto, seguindo mês a mês, né, e eu creio que esse é o sucesso, né, é a constância, é muito mais importante que a velocidade. Eu posso falar isso, assim, com muita propriedade. Eu até esqueci de comentar aqui. Eu fui muitos anos atrás atleta no ramo de fisiculturismo, né? E hoje você vê o quanto que evoluiu o fisiculturismo, né? Você vê atletas aí extremamente, né, fazendo um consumo de suplementação, tudo está muito avançado. Eu tive várias participações dentro do esporte, fui campeã sul-americana em La Plata, na Argentina, fui campeã brasileira, fui campeã Miss Universo nos Estados Unidos, em Orlando. Foi minha última competição, eu estava gestante de 4 meses, eu não sabia. Caramba! E foi aí que eu encerrei, mas fui lá, me consagrei como atleta profissional, né, que era o topo ali para mim poder dar o start na profissão, e aí fui cuidar do meu filho, né, que foi o pós de tudo desacelerou, isso. né? E aí foi onde eu desacelerei. Mas você vê hoje a quantidade de pessoas que buscam isso de maneira acelerada, a suplementação, o uso indiscriminado dos anabólicos, né, dos esteroides, né, que é uma solução, sim, desde que você saiba utilizar e ser dosado por profissionais, porque senão pode ser um problema. Então o Doni é isso, ele vai te ajudar a centralizar as ideias, se organizar e que você venha fluir, né, com mais tranquilidade e êxito, pensando sempre na saúde, que é o mais importante, e a estética, ela vai vir como um bônus, uma consequência. Que consequência, hein? E acabou que nosso slogan é cuide do que importa. Por quê? A gente é condicionado a vida inteira a ter sucesso, né, profissional, para ter dinheiro, para garantir uma felicidade, conforto para a família e para si mesmo. Mas isso é importante, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer que dinheiro não traz felicidade, que traz sim. Mas até que ponto vale a pena a gente abdicar do nosso próprio autocuidado para isso? Abdicar do eu, né? Do eu. Eu abandono quem eu sou. Então, essa é a grande chamada do projeto. Cuidado que importa. Eu acho que é muito importante que você colocou, Cássia, o quanto... Ok, sucesso, todo mundo quer sucesso, mas a impressão que eu tenho é que a sociedade espera da gente um tipo de sucesso. Eu acho que eu converso um pouquinho com você em relação a isso, mas eu acho que vale para todo mundo. Que sucesso é muito relativo, sucesso é muito pessoal. E com rede social, você tem rede social, você tem pressão da família, você tem pressão do grupo de amigos, você tem pressão, sei lá, dos diversos núcleos que você vive ao redor. E todo mundo ali tem uma expectativa, uma ideia do que é sucesso, e às vezes você acaba que é imprensado ali pelas expectativas que são externas. Às vezes, para alguém, sucesso não é ter sucesso financeiro, não é... Às vezes a pessoa não quer comprar
a mansão, não quer o carro do ano. A pessoa só quer viajar, quer conhecer o mundo, quer se conhecer, que também eu acho que é um sucesso, que as pessoas também certeza. poderiam procurar mais se conhecer. E a importância de desacelerar também. Mas eu acho que, na verdade, não se trata de sucesso, se trata de achar o propósito de vida. É propósito, Isso. total, Perfeito. total, propósito, verdade. Não estão ligadas Não tem para isso, pro propósito. básico. Aham. Qual é o seu propósito de vida? Gente, e quando você atende adolescentes, vou falar um pouco do público Aham. adolescente. Quando você atende adolescente, você consegue enxergar o futuro. Você quer conversar com... Você quer saber o futuro, sente numa mesa dos adolescentes. Por quê? Porque eles são, sim, o futuro. E você consegue ver eles muito vazio, né? Essa é uma demanda muito recorrente. Os adolescentes, eles não sabem quem eles são. Porque eles estão tão imersos no mundo da tecnologia. A tecnologia, ela é benéfica, eu falo isso. Eu defendo isso. Sim, a tecnologia, ela é benéfica, sim. Porém, sabendo usar ela. Os adolescentes, eles vivem uma realidade totalmente diferente. Essa é a primeira geração que é total imersa à tecnologia. Vocês vão ver essa geração daqui a 10 anos, né? E eles são muito vazios. Não vou falar assim de uma forma geral, porque, gente... E também não é de uma sempre- forma ofensiva, pelo amor de Deus. Não, exatamente. Lembrando sempre assim, quando a gente fala do vazio da adolescência, não é um vazio de hipocrisia, é um vazio emocional. Os adolescentes, eles estão com uma demanda emocional muito grande, uma ansiedade, uma busca pelo quem eu vou ser. Ah, ele tem dinheiro, eu não tenho, ou ele tem pais legais, os meus não são, e aí fica aquela busca pelo eu. Já a adolescência já é isso, né? Porque a adolescência a gente tem a construção do córtex pré-frontal, que não está formado, e o córtex pré-frontal é as nossas funções executivas, é quem eu sou. E aí o que acontece? O adolescente, ele tá se entupindo de várias informações. Quando eu crescer, eu quero ser isso. Não, mas amanhã eu já não quero mais. Então fica aquela coisa do eu estou perdido em mim mesma. E acontece muito isso. E isso causa um sofrimento absurdo. Porque ele já carregava... Sempre a adolescência foi marcada por muitas questões de sofrimento, pela questão do nosso metabolismo, que se está desenvolvendo, o pré-frontal, ok. Mas hoje, com a tecnologia, que eles têm o excesso de cobrança, você tem que tirar nota boa. Você tem que se comportar assim. Você tem que fazer isso. E isso vai causando neles uma pressão social muito grande. E eles vão ser o nosso futuro. Se a gente não pensar nisso, quando a gente estiver com 30 anos à frente aí, os adolescentes estão emocionalmente defraudados, vão ser adultos emocionalmente defraudados. E isso é preocupante. Então, o Doni, ele é um propósito de você pensar a longo prazo. Eu quero cuidar de mim até o quanto de vida eu tiver, eu quero cuidar de mim. Porque eu quero envelhecer. Ok, eu vou envelhecer, mas eu quero envelhecer com saúde. Tanto mental quanto física. E espiritual também, porque a saúde espiritual, ela conta bastante. Dentro do set terapêutico, você vai ver que há sim a importância na saúde espiritual. Seja de qual religião você pertence, mas você precisa ter essa saúde espiritual. Porque essas são as bases que formam quem eu sou. Entende? Show. Então tá. Ontem, assim, existem bastidores, obviamente, a gente conversou ontem. E aí, óbvio que o Doni é um projeto que ele é limitado, assim, não são muitas vagas. Não. Mas, se você acompanhou aqui tudo de bom que esse projeto representa, com certeza você tá com vontade de participar. E parece que tem, não sei se é uma condição, vamos dizer, um concurso, uma promoção especial, para quem quer ganhar uma vaga no Doni. Como é, Como Carol? é, Carol? Vamos lá. Porque, assim, tudo de bom, eu acho que é tudo que todo mundo precisa. Exatamente. Você imagina receber todo esse atendimento gratuito, todo esse cuidado, toda essa atenção, né? A partir daí do projeto que é o mentor, né? Que é o criador, que é o Cássio, né? Ele que mentalizou tudo isso. Mas você imagina você colocar tudo isso para você ter à sua disposição de forma gratuita e muito simples. Nós colocamos essa vaga disponível para quem quer realmente, né? E que ela chegue a se firme, ou ele, né? E diga o porquê. Porque você merece fazer parte do Doni. Esse ou essa que se inscrever e ser convincente, né? E nos convencer que ele merece fazer parte do nosso programa, ele será o eleito,
né, a participar e, claro, colher os benefícios, né, que são os resultados e ter uma saúde plena. Então, nós disponibilizamos essa vaga, né, vai fazer um videozinho, colocar a hashtag, né, do Doni. Seguir os profissionais. Seguir os profissionais e lançar nas redes sociais. E a partir daí, né, nós vamos estar avaliando quem será esse beneficiado. Então, quem quiser procurar o projeto, procurar os profissionais envolvidos no projeto nas redes sociais, você pode falar aqui para aquela câmera. Sim, você vai nos procurar. Vai aparecer né? em algum lugar aqui embaixo. Sim. Carol Marreiro, né, que eu sou a treinadora do projeto, a nossa psicóloga, Natália Clis, o nosso médico, Cássio Mourão, e a Alessandra Rosso, que é a nossa nutricionista. Então, você vai seguir os nossos perfis, você vai fazer um vídeo na sua rede social mesmo e vai marcar os perfis e colocar a hashtag Doni. É Doni que tá a nossa hashtag, né? Desafio Doni. Desafio Doni, perdão. Você vai colocar a hashtag Desafio Doni. E aí você vai fazer esse vídeo nos convencendo porque você merece fazer parte dessa família, desse time. E aí você vai colher os melhores frutos de tudo isso, que é a sua saúde, seja emagrecer, seja ficar bem, tá com autoestima alta. E aí você vai estar inserido conosco de forma gratuita. Lembrando, gente, que a gente abriu agora um espaço um pouco maior para a Folha BV, né? Porque a gente já tinha fechado, mas a gente abriu aqui para ter um tempo a mais que vai até a próxima quarta-feira. Quinta-feira. Isso, é porque nós estamos ali com a nossa auxiliadora, que cumpre a nossa agenda ali, ajuda. Então, a gente abriu esse espaço justamente porque a gente sabe que algumas pessoas que acompanham a Folha vão querer participar e, né, não seria justo a gente fechar justamente quando a gente chegou aqui, tá bom? Então, a gente abriu até a quinta-feira para você postar o seu videozinho, seguir a gente e colocar a hashtag Desafio Doni. E a gente vai olhar todos os vídeos. Pode ter certeza que a gente vai olhar. E aí, gente, obviamente nem todo mundo tem um tempo para parar e escutar um podcast de 45 minutos, mas a gente soltou ontem uma matéria sobre o projeto Doni lá no site da Folha, folhabv.com.br, que explica certinho, que tem todos os links e tudo que você precisa saber sobre o projeto, como participar, quais são os benefícios, quais os profissionais que vão te acompanhar. Então tá tudo lá no nosso site, www.folhabv.com.br. Então, assim, é imperdível. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que as pessoas têm de olhar mais para si, que é muito importante. Cuidado que importa. Cuidado que importa. Cuidado que importa. Eu agradeço demais a participação de vocês. Esse é um tema que eu gosto de falar aqui no programa, porque tá todo mundo sempre procurando maneiras de melhorar a si mesmo. E como a gente falou aqui ainda agora, nem todos os caminhos são os melhores caminhos. Então, a gente ter essa consciência de que a mudança pode vir para melhor, dentro do nosso tempo, dentro do que o nosso corpo permite, dentro do que o nosso organismo permite, é maravilhoso. E eu acho que é muito importante ter essa reflexão do que a gente quer, com qual qualidade a gente quer viver o nosso futuro. Não adianta a gente viver 100 anos e serem os últimos 30 anos de doenças difíceis, dependendo de outras pessoas. E saúde é uma poupança, né? É a maior poupança da nossa vida. Perfeito. Então, pra gente chegar bem adiante, a gente tem que começar hoje. Investir hoje. Eu sempre costumo falar, né? Escolha o seu difícil. Porque tem gente que fala, é difícil acordar cedo, eu não tenho rotina, eu não tenho tempo. É difícil, né? Mas o que é difícil? O que é mais difícil? Será se é você abrir mão um tempinho do seu dia para se cuidar, né? Ou é mais difícil você conviver ou aceitar uma doença no futuro, né? Porque existe uma consequência, né? Então, você tem que escolher o seu difícil, né? Ou você gasta com a saúde ou você gasta com a doença. Ninguém serve dois senhores. Então, você tem que escolher. Né? Então, eu sempre costumo dizer isso quando as pessoas vêm com aquele relatório de desculpas, né? De dificuldade. Né? Você tem que escolher o difícil. Você falou uma coisa legal. Não tem nada a ver, mas é bem legal que você falou, que eu vou falar... Parece que não tem relação, mas tem. Eu acho que se você investir financeiramente com a sua saúde agora de maneira preventiva, você vai economizar muito mais do que com certeza. Você pagar a consequência. Você pagar a consequência. Então, assim... E esse pagamento não é só de você. Imagina, você ter um AVC e ficar sequelado. Quem vai ter que
que arcar com isso é sua família. Gerenciar a sua vida de um todo, né? Isso, porque financeiro, físico, tudo. Você acaba, por uma má escolha sua, prejudicando a vida de todo mundo que vive ao seu redor. Que vive ao seu redor. Você vai usufruir da riqueza que é a saúde plena. Essa é a maior riqueza. A gente entende que o dinheiro, tudo isso é importante. As relações interpessoais, as conquistas, o carro, a casa, tudo isso é importante. Steve Jobs morreu porque no ápice, né, da sua carreira, com muito dinheiro, mas ele não tinha aquilo que mais valia, né, que não tem ouro nem prata que pague, que é a saúde. Que é a saúde. Às vezes nem todo o dinheiro do mundo consegue recuperar o dano que foi feito. O dano que foi feito. Exatamente. Mas a mensagem tá dada. Assim, vai ser sucesso. Obrigada. E eu agradeço muito que vocês tenham vindo aqui. Tá todas as informações aí para quem precisa, tá aqui na descrição do podcast. Lembrando que esse podcast ele tá disponível não só no YouTube, mas também no Spotify e no podcast da Apple. Que mais? Agradecer também a Papel Jornal e a Gráfica Rápida que tornam esse programa possível. Agradecer Dr. Cássia, Natália e Carol. Eu que agradeço. Por terem muito obrigada. Conexão Folha BV, você foi maravilhoso também. Muito obrigado. Eu senti muito acolhida, eu creio que meus colegas aqui também. Muito confortável. Obrigada aí pelo espaço. Verdade. E no próximo episódio, no segundo episódio, a gente vai falar também sobre saúde. Na verdade, olha que legal, que é bem relacionado. O próximo episódio é sobre estética. A gente vai receber as meninas da Sane Estética, que é pra você também que precisa desacelerar, precisa de uma massagem, precisa de uma limpeza de pele, precisa de um skincare. Muita gente tem dúvidas sobre skincare, qual que é a ordem dos produtos. Então, semana que vem as meninas vão estar aqui falando sobre isso com a gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.